A paz, querido, aqui é o Cláudio em mais uma palavra de vida. Tudo bem com você? Espero que sim. Hoje a palavra eu intitulei de Beba da Fonte da Vida. Fique até o final desse áudio, reserve um tempo para deixar Deus falar com você e tenho certeza que será de grande bênção. Compartilhe, comente, não deixe de participar deste podcast para a glória de Deus. Então, vou fazer uma breve oração, a gente vai começar na mensagem, que está muito interessante. Senhor, eu te louvo e te agradeço, Senhor Jesus. Entra, Pai, em nossas vidas, através desse áudio, dessa mensagem do seu evangelho, Senhor. Nada mais do que o seu evangelho puro. Senhor, visita esta pessoa que está ouvindo, traga paz, alegria, traga renovo para ela, para sua família, traga esperança, libertação, traga principalmente salvação, Jesus. Que essa mensagem traga vida, Pai, que ela se cumpra para o propósito que ela foi enviada. Então, rapidamente, depois você lê lá na sua Bíblia, João 7,37, Jesus, o Evangelho de Jesus, segundo João, e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Então, este é o título da mensagem, Beba da Fonte da Vida. Jesus está dizendo, que venha a ele e beba. Esse texto começa dizendo, que Jesus está numa grande festa. Que festa é esta? É a festa, só para introduzir aqui, é a festa dos tabernáculos. A festa dos tabernáculos é a festa da colheita da igreja judaica, ainda não era formada a igreja, mas da comunidade judaica, dos judeus. Era a festa mais popular e importante depois do cativeiro. Em Jerusalém, era o dia de gala, era aos peregrinos de outono, na época de setembro, outono, no dia 14, a festa começava no dia 15, e aí eles enfrentavam, eles saíram de suas casas, peregrinavam, e ali eles iam para cabanas, enfeitavam as casas com telhados e pátios, ruas, praças, estradas e jardins de ramos de cidreira e murta, palmeira e salgueira. As cabanas recordavam a peregrinação no deserto, que eles fugiram ali do Egito, depois tiveram que fazer uma grande travessia. Depois foi introduzido, nessa festa original, essa grande festa, eles retiravam água do tanque de Siloé e derramava sobre o altar em um memorial de água da rocha em Horebe, e também acendiam lâmpadas à noite, um memorial de coluna de fogo à noite durante as peregrinações. Então tem toda uma simbologia e Jesus aproveita essa festa para falar essa frase para nós, maluca: vocês que estão derramando água sobre esse altar, vocês que estão derramando algo sobre esse altar, vocês que estão em festa, agora eu convido vocês, eu estou aqui de pé, bebam, venham a mim e beba. Imagine, querido, Jesus de pé em sua frente dizendo hoje a você: se você está com sede, venha a mim e beba. Parece realmente loucura. O convite de Jesus é bem claro, venha a mim, venha e beba a mim. O que ele quis dizer? Que bebida ele está falando? Desde o princípio do seu ministério, Jesus deu algumas pistas e sinais e símbolos de que bebida ele está falando, Seu primeiro milagre foi em um casamento, transformando água em vinho. Depois ele deu exemplos de que devemos colocar vinho Não devemos colocar vinho novo em odres velhos, porque vai rasgar, né, o lugar ali do odres. Jesus, ele está falando do seu corpo, do seu sangue, da sua carne. Jesus está falando de sua vida. Jesus está falando dele por completo, de corpo e alma. Ele
ele relutou para estar nessa festa, ele estava sendo já negado pelos seus irmãos, pela sua família, uns acreditavam nele, outros não acreditavam nele, né? Jesus, então, ele já começa a introduzir algo que ele está falando, preparando ali, falando de ressurreição. Ele está falando de um corpo que você deve beber ele. O que é isso? Jesus veio à terra, querido, em carne e sangue. Todos os lugares operou maravilhas, fez amigos de crianças, mulheres e velhos, sacerdotes, pobres, oprimidos, cegos, aleijados, loucos e demoniados, reis. Ele visitou festas como esta festa, uma grande festa dos tabernáculos, um Deus que nos visitou em graça e poder, habitou entre nós, produziu vida em todo doente e morto, em toda alma em trevas, em todo aquele que está com sede. Ele veio oferecer a água da fonte da vida, a jorrar vida eterna para nós. Mas muitos ainda não veem Jesus. Muitos ainda não acreditam em Jesus. Muitos ainda acham que Jesus não existe, que verdadeiramente essa história é verdade, que pagaram para esconderem o corpo de Jesus e Jesus não ressuscitou. Fica comigo neste áudio para você ver Jesus através do poder das Escrituras de Jesus. Neste texto, Jesus está apontando para a sua morte, quando logo depois da última ceia, está próximo da última ceia, ele seria crucificado. O seu corpo, símbolo do pão, e do seu sangue, símbolo do vinho ali. Ele está preparando os discípulos, ele está preparando ali, nessa festa, ele já dá uma pista para a multidão. Ele disse, lá próximo, na sua morte, na última ceia, semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este é o cálice e é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por nós. Lucas 22, 20. Aleluia! Jesus prepara os discípulos para a sua morte, mas eles ainda não estão entendendo o que significa beber Jesus. Jesus, um pouco antes, ele diz: quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. João 6,56. E disse mais: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porém, a minha carne é verdadeiramente comida e o meu sangue verdadeiramente bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Meus amigos, que loucura, que é isso? Como podemos comer a carne e beber o sangue de um homem? Qual a importância disso para mim e sua vida? O que tem a ver? Parece loucura, parece que está tudo desconectado. Como não é possível nós crermos com a nossa mente humana no que Jesus acabou de falar. Em todo o nosso dilema da vida, que se tornou finita por causa do pecado, né? Nós merecemos a morte, nós não temos saída porque nós morremos. Deus instituiu, né, a sentença máxima em que aquela alma que pecar, essa morrerá, diz lá em Ezequiel 18. Nós estamos mortos em nossos pecados, por isso que Jesus falou assim: vocês têm que comer a minha carne e beber o meu sangue, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo nosso Senhor. Romanos 6, 23. Jesus veio nos salvar da morte. Nós vamos introduzir agora. Nos deu mais uma chance de viver. Ele veio com seu sangue puro substituir o meu e o seu pecado pela sua oferta de sangue a Deus. No Primeiro Testamento, Deus instituiu uma lei provisória. Toda alma que pecar vai levar um novilho puro ao sacerdote, uma vez por ano, para oferecer com oblação dos seus pecados. Mas as ofertas não são suficientes. Por isso, diz lá a palavra: entrando no mundo de sacrifício e oferta não quisestes, mas corpo me preparastes. Holocaustos e oblações pelo pecados não te agradaram, no qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez.
E assim todo sacerdote aparece cada dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios. Isso é o que acontecia, querido, que nunca pode tirar os pecados, mas este, havendo oferecido para sempre o único sacrifício pelos pecados, está assentado à destra de Deus. Hebreus 10:5. Jesus pagou o preço, querido. Ele pagou o preço com o teu sangue. Esta é a bebida que ele está falando. Essa graça teve alto preço para Deus, aleluia, e para Jesus. Custou o sangue de Jesus. Por isso, Jesus, ao oferecer seu sangue puro para você e eu bebermos, é algo muito valioso que precisamos valorizar na ceia, ao lembrar a sua morte, ao lembrar do seu sacrifício. Beba hoje deste sangue, querido, beba por completo, beba Jesus por completo, não demore para se arrepender dos seus pecados e beber da fonte da vida. O sangue de Jesus purifica o seu pecado, o sangue de Jesus, ele tem um poder. Olha que diz lá em Colossenses 1:13-14, ele nos tirou das potestades das trevas e nos transportou, aleluia, para o reino do Filho do seu amor, em que temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, aleluia. Efésios 1:7, em que temos a redenção pelo sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça, aleluia. 1 Pedro 1:18, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata e ouro, que fosses resgatados da sua vã maneira de viver, por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Jesus Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Eles ofereciam ovelhas, animais em todo ano para ser sacrificado no templo e oferecer como oferta, mas Jesus Cristo se ofereceu. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue do concerto eterno tornou a trazer os mortos ao nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoou em toda boa obra, para fazeres a sua vontade, operando em vós o que perante ele é agradável por Cristo Jesus, ao qual seja a glória para todos sempre. Mas agora em Cristo Jesus, vós que estávamos longe, pelo sangue de Jesus Cristo chegasse perto. Efésios 2:13. Queridos, pelo sangue de Jesus você se achega a Deus, somente pelo sangue de Jesus. Não erre, não é por profeta, não é por pastor, não é por ninguém que você se achega a Jesus. Você se achega a Jesus, você só tem seus pecados perdoados pelo sangue precioso de Jesus. Quanto mais o sangue de Jesus, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificar a vossa consciência das obras mortas para servistes ao Deus vivo, aleluia. Não se preocupe, querido, com seus inimigos, com o diabo, com a sua carne que não consegue vencer a este mundo, porque somos fracos. Mas Jesus, olha só o que diz Jesus em inspiração em Davi, ele fala lá no Salmo 23:5, preparaste uma mesa perante a mim na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Jesus transbordou o seu cálice, o seu sangue foi derramado na terra para nos dar tamanha salvação, e lá na glória nós vamos também tomar o cálice, e os inimigos de Jesus vão todos serem julgados, todos os reinos dispostos, e nós vamos com alegria tomar este vinho com Jesus, o cálice transbordando de alegria. O vinho bom, ele transformou tudo, ele transformou nossas vidas, ele habitou em nós pelo teu sangue. Hoje não corre mais em nossas veias o nosso sangue contaminado pelo pecado, mas o sangue de Jesus
puro. Se você crê que o sangue de Jesus tem poder, você recebe a salvação e a ressurreição. Este sangue foi derramado, mas este sangue tornou vida de novo, porque Jesus ressuscitou. É a maior verdade que eu posso dizer para você. Beba Jesus, ele ressuscitou. Você pode hoje, ele pode hoje habitar em você, habitar em mim, e você beber ele, beber desta fonte. Não torne o sangue de Jesus em vão. Diz lá Paulo em 1 Coríntios 11, você tem que ter uma consciência, examine o homem a si mesmo e tome Jesus. Em memória, tome Jesus todo, por completo, viva por Jesus, porque aquele que toma indignamente, aquele que toma ceia indignamente, aquele que vive indignamente, torna o sangue de Jesus inútil, e ele vai ser, diz a palavra, será amaldiçoado, será maldito. Aquele que tome o sangue de Jesus em vão, ele é maldito, porque ele torna o evangelho, torna todo o sacrifício de Jesus em nada. Nós jogamos fora tudo que Jesus fez na cruz. Um Deus que morre por mim, um Deus que se fez carne, ele veio entre nós, ele está entre nós, ele está para buscar a sua igreja, foi de grande sacrifício. Não tornamos esse sacrifício em vão, vivemos para honrar o nome de Jesus, honrar este sangue. Ele morreu por nós. Ninguém é capaz de morrer pelo outro, somente Jesus. Os outros foram todos mártires, nenhum ressuscitou, estão lá em suas lápides, mas Jesus ressuscitou, e com teu sangue puro nos abençoou e nos purificou e nos deu vida eterna. Continuamente Jesus, este sangue, ele nos cobre de todo pecado. Clame o sangue de Jesus, clame hoje o sangue de Jesus, e você vai ver a diferença na sua vida. Chame ele para perto de você e você vai ver a diferença que o que vai acontecer. Faça a prova desse Deus maravilhoso que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Querido, Deus abençoe você, que Deus possa falar melhor em sua vida, da sua família, que Deus te abençoe. Ore por mim, oramos um pelos outros. Essa é a minha simples palavra para hoje. Deus abençoe, bebamos Jesus por completo. Amém.